Um sentimento que já passou pela minha cabeça e provavelmente pela sua também é: caralho, tá todo mundo na minha frente. Seja com emprego, empreendimento, pessoas mais bem-sucedidas, seja já comprando seu apartamento, a sua casa, casando ou até mesmo tendo filhos. E assim eu, você e muitas pessoas pensamos frequentemente que estamos atrasados e precisamos ficar correndo atrás das pessoas como se elas estivessem muito na nossa frente. Ou na verdade tem gente que até nesse caminho acaba desistindo. Só que pesquisando muito, cara, eu percebi que isso não faz o menor sentido. É só mais uma das tantas preocupações malucas, sem sentido, que mais atrapalham do que ajudam na nossa vida. E pesquisando tanto, procurando tanto, eu percebi algumas coisas que ajudam nesse tipo de situação, até porque eu estava muito preocupado, assim como você e muitas outras pessoas, eu estava muito preocupado e percebi que tem algumas coisas nesse tipo de situação que ajudam muito a gente. E o ponto está em justamente que para a gente solucionar um problema como esse, nós precisamos primeiro, assim como vários outros problemas, encontrar qual que é a raiz desse problema. Por exemplo, aqui em alguns conteúdos do meu canal, eu recebi um comentário que era mais ou menos assim. Era um rapaz que estava no segundo ano do ensino médio e ele estava fazendo junto o ensino médio técnico. No caso, ele fazia o ensino médio técnico, eu acho que em um Instituto Federal. Se ele está no segundo ano do ensino médio, ele deve ter 16 anos. Ele fez um comentário e ele aparentemente estava bem preocupado, se considerando atrasado, porque ele não tinha inglês, não tinha conhecimento aprofundado em algumas coisas. Daí você para nesse momento, para o que você está fazendo e reflete um pouco nesse vídeo. Pensa, se hoje em dia uma pessoa que tem 16 anos, que já está fazendo um ensino médio técnico, e está muito acima das pessoas, se sente preocupada por, entre aspas, estar atrasada, quem dirá nós, meros mortais, meras pessoas que às vezes já estamos caminhando aí para os 22, 23, que nem no meu caso 28 anos, quem dirá nós como que nós vamos se sentir nesse tipo de situação? Então eu percebo que as pessoas, assim como eu, assim como você, tem cada vez mais esse sentimento de se sentir atrasado. E nisso você acaba descobrindo quem que é o grande vilão de toda essa história, de nós termos esse sentimento, que é justamente as redes sociais. Porque assim, hoje em dia, como nós temos essa grande facilidade que é a rede social, com o computador, celular, tablet, para ter acesso a mais informações, você consegue ver pessoas, entre aspas, com realizações malucas, muito acima da média. Por exemplo, você vê um rapaz, um menino de 18 anos, que construiu uma empresa bilionária, que já viajou até a Lua, que já tem independência financeira para 30 gerações, e ele fala na internet que você não conseguir fazer a mesma coisa com um celular velho é porque você é um fracassado. Obviamente que eu estou exagerando nessa história, mas é só para mostrar para você como que hoje em dia na internet as pessoas conseguem fazer um julgamento fácil. E tipo assim, só porque alguém conquistou alguma coisa, é um absurdo você que tem uma situação, às vezes muito mais difícil, não conseguir. E assim começa toda essa bola de neve da ansiedade de se sentir atrasado. Só que a partir disso, você, assim como eu, você pode avaliar alguns pontos e identificar que essas histórias, elas não têm muito fundamento. Primeiro de tudo, uma coisa que você já deve ter ouvido falar, mas eu sempre repito muito aqui no canal, porque eu conheço muitas pessoas que produzem conteúdo para a internet e eu posso afirmar com você, com 100% de certeza, as pessoas na internet, elas só compartilham o melhor delas. Elas só compartilham as conquistas. Então, por exemplo, muitas vezes, quando você está vendo um jovenzinho desses, ou alguma outra pessoa bem-sucedida compartilhando os seus bens, compartilhando, no caso, compartilhando, mostrando, né, os seus bens, às vezes você está fazendo uma comparação com a melhor situação, o melhor momento de outra pessoa e o seu pior momento. E assim você acaba se sentindo frustrado e atrasado. Por exemplo, isso vale muito na questão, por exemplo, de relacionamentos. Às vezes você vê lá uma pessoa compartilhando um relacionamento todo feliz na internet e você acha que o seu, por ter uma mera discussão, não é um relacionamento bom. Só que eu também conheço, assim como você deve conhecer, muitas pessoas que na internet parece que é tudo mil maravilhas, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim. Então, em muitas oportunidades, nós nos sentimos atrasados por apenas comparar o nosso momento ruim com o melhor no momento, no caso, ou o momento da internet de outra pessoa. Só que isso é muito cruel.
porque na internet as pessoas compartilham apenas as coisas boas, não os momentos difíceis. Outra coisa que você também tem que cuidar, e isso eu acabei me frustrando durante o tempo, é que na internet tem muitos golpistas. Bem, se você acompanha as notícias, você deve ter percebido o que aconteceu nas últimas semanas, dos influenciadores, cantores e tudo mais, sendo investigados por lavagem de dinheiro e divulgação dessas casas de aposta, jogos de azar. Você deve ter notado isso. Então, muitas vezes, em muitos criadores de conteúdo ou pessoas aí do seu redor, essas pessoas, ao invés delas conquistarem algo de maneira honesta, elas estão utilizando de métodos ilícitos e às vezes você está comparando a sua batalha com uma conquista ilícita. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, um dia eu quero ser que nem a Deolane, rica, não sei o que, poderosa. Só que daí você para e percebe, vai saber se todas essas pessoas que você acompanha, elas de fato conquistaram tudo que elas têm de maneira lícita, de maneira correta. Então, o grande ponto aqui também dessa contextualização é que às vezes essas pessoas elas não estão fazendo nada de maneira honesta. E se você quer fazer algo honestamente, vai ser muito mais difícil. Então, você se sentir atrasado a se comparar com uma pessoa que não está fazendo coisas corretas também é muito prejudicial. Por exemplo, no meu caso, meu empreendimento, eu também gostaria que ele fosse muito maior, que tivesse assim muito mais faturamento e tudo mais. Daí a gente se compara com outras empresas e vê, essa empresa aqui é muito maior, ela cresceu muito mais rápido. Daí depois passa um tempo, vem notícia que a empresa está utilizando de meios ilícitos que aparecem nos noticiários, na televisão. Então, essas comparações também não fazem o menor sentido. E também tem uma outra questão, que às vezes você não sabe de onde essas pessoas saíram. Por exemplo, às vezes você vê um criador de conteúdo e do nada ele começa e já estoura. Ou às vezes ele faz algo assim muito simples e já estoura. Ou alguém cria uma empresa e dá muito certo. Você também não conhece, se você não conhece aquela pessoa aprofundadamente, você não sabe de onde que ela saiu, de onde que ela começou. Às vezes ela já tem muitos anos de bagagem para assim conseguir conquistar aquilo. Que nem, por exemplo, aqui, eu fiz um vídeo esses dias aqui no YouTube falando sobre a questão do mercado de trabalho e tudo mais. Daí vem gente aqui que fala, não sei o que, quem que é essa pessoa, quem que é esse cara para falar alguma coisa. Esse cara nunca construiu nada para querer falar alguma coisa. Mas daí essas pessoas não sabem que quando eu estava durante a faculdade, eu fazia freelancer para conseguir tirar um dinheiro extra. Eu tentei abrir um cursinho, eu caminhava 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar, para economizar dinheiro, para conseguir reinvestir nesse cursinho. Eu trabalhei 6 meses de graça em um frigorífico para conseguir ter experiência e terminar minha faculdade. Eu trabalhei 6 meses CLT ganhando um salário mínimo, trabalhando acima da carga horária permitida por lei e ao mesmo tempo eu tocava os meus empreendimentos no período da noite. Tudo isso eu fui fazendo e além disso estudando muito. Então, muitas dessas pessoas que às vezes vêm aqui criticar, elas não conhecem a minha história. E assim como você às vezes também se compara com uma pessoa que você acredita que surgiu do nada, mas você não sabe por tudo que aquela outra pessoa passou. Então, fazer essa comparação de se sentir atrasado é complicado, porque você não sabe de onde que aquela pessoa saiu, não sabe o investimento que ela fez de tempo e de dinheiro. Então, se sentir atrasado nesse tipo de situação também é um pouco errado, porque vocês não saíram do mesmo ponto, vocês não colocaram o mesmo capital. Então, também não faz muito sentido. E daí, sabe o que é pior, que entra justamente aqui no tema principal desse vídeo, é que quando a gente tem esse sentimento, nós não temos motivação para continuar lutando. Por exemplo, foi por isso também que durante um tempo eu deixei de me dedicar em qualificação aqui para o canal, porque eu via às vezes pessoas dando certo e eu me comparava, tinha essa questão de me sentir atrasado, as pessoas crescendo muito mais e eu achava, não adianta eu me dedicar, não vou conseguir. Tudo por conta dessa questão de se sentir atrasado. Então, ter esse sentimento faz com que você não tenha motivação, um motivo para ação, para assim conseguir agir. E isso acaba prejudicando de fato. Mas daí, a partir disso, com certeza você vai perguntar, beleza, Eduardo, mas o que fazer? O que você faz? O que a gente pode fazer para conseguir solucionar isso e contornar esse sentimento de se sentir atrasado? Eu não tenho aqui uma fórmula mágica, mas eu vou falar para você 3 coisas que eu faço e que tem me auxiliado muito nesse tipo de situação.
para eu conseguir, assim, evoluir da maneira como eu desejo. Primeira coisa que eu faço nas redes sociais é deixar de seguir. Então, se eu vejo uma pessoa, por exemplo, esses influenciadores que ficam ostentando, ou até mesmo algum empreendedor que fala alguma bobagem na internet, eu deixo de seguir na hora. Por exemplo, um empreendedor que vem lá e fala: você consegue ficar milionário com o seu celular, trabalhando 1 hora por dia, no caso, trabalhando 1 hora por semana. Gente, nós sabemos que isso não faz sentido nenhum. Então, se eu vejo uma pessoa já falando uma besteira como essas, eu já deixo de seguir. Influenciador também que só fica ostentando ou falando besteirol na internet, eu também deixo de seguir. Eu só acompanho pessoas que têm conhecimentos construtivos, que têm bons conselhos, que compartilham conhecimento de fato. Agora, alguém que fica falando: se você não ficar rico com o seu celular trabalhando 2 horas por semana, é porque você é muito burro. Não algo nesse sentido explicitamente, mas se você fizer uma analogia, é exatamente dessa forma. Então, esse tipo de gente eu deixo de acompanhar, porque é aquele negócio. Você é o que você consome. Então, se você fica acompanhando essas pessoas, você vai se sentir para baixo. Você vai se sentir atrasado, porque esse fator psicológico, essa pressão social, ela é muito forte. Então, como isso não te agrega em nada e só prejudica, eu particularmente deixo de seguir. E, obviamente, esses que ficam compartilhando casa de apostas, eu deixo de seguir. Jogo do Tigrinho, eu deixo de seguir. Se apareceu para mim lá alguém com os stories que não seja uma crítica à casa de apostas, que não seja uma crítica ao Jogo do Tigrinho, eu deixo de seguir na hora, independente de quem seja. Outra coisa que eu também faço são comparações comigo mesmo. Então eu tento avaliar o quanto que eu estou evoluindo. Eu me comparo com os outros anos. Beleza, hoje eu estou estudando mais, estou conseguindo me dedicar mais, estou conseguindo aproveitar melhor o meu tempo, estou conseguindo cuidar mais da minha saúde, e estou entendendo o que eu devo acompanhar de fato na internet, coisas construtivas que vão me agregar, tenho bons relacionamentos. Então, a melhor comparação que você pode fazer é com o seu eu do passado, não com o seu vizinho, não com a pessoa que você segue na internet, porque são situações diferentes, são vidas diferentes, são genes diferentes, são ambientes diferentes, então não tem como comparar. Por exemplo, como que funciona o método científico? O método científico, para você fazer uma comparação de, por exemplo, aplicações de medicamento, coisa do tipo, tem que ser tudo feito em laboratório, replicado, com todas as mesmas características, para que de fato seja verificado qual que é a aplicação, no caso, qual que é o efeito, por exemplo, de um medicamento, certo? Então, como que você vai comparar você com uma outra pessoa numa situação completamente distinta? Não faz sentido. Então, por isso, a melhor comparação que você pode fazer é com o seu eu do passado e verificar se você está evoluindo. E se não está, daí você tem que analisar o que está acontecendo, procurar possíveis soluções para essas coisas, melhorar sua rotina, tudo aquilo que a gente fala aqui no canal. E assim, dessa maneira, você consegue seguir. Por fim, estudar e muito. É algo que eu tenho feito bastante, estudar, ler, acompanhar bons conteúdos na internet, trazer coisas construtivas que vão me agregar conhecimento, e esse conhecimento eu posso utilizar no meu trabalho, posso utilizar na minha vida, nos meus relacionamentos. Isso também, verdade, isso também não. Isso é o mais importante atualmente. Você estudar e construir conhecimento. Para que, no final das contas, se você perder tudo, ninguém pode tirar o seu conhecimento. Então, é muito importante você investir tempo nisso, se manter sempre estudando, porque o mundo é dinâmico, a tecnologia é dinâmica. Então, se você está sempre antenado e atualizado, ninguém pode te segurar. E, inclusive, uma outra coisa que eu até gostaria de aproveitar esse gancho, que é importante hoje você aprender, que é o inglês. Porque, assim, muitas pessoas pensam que no Brasil tem muito fluente em inglês, mas é pouquíssimos, menos de 1% é fluente em inglês. Então, se você pensa em crescer muito, uma coisa que a gente fala aqui, por exemplo, no canal, que para você se antecipar ao mercado, é importante você acompanhar as coisas lá de fora, porque tudo acontece primeiro lá fora, vira tendência e depois vem para cá. Então, se você quer ganhar um salário maior, se antecipar e tudo mais, é importante a fluência em inglês. E, inclusive, a gente sempre traz aqui no canal oportunidades de preço acessível e de qualidade. E é exatamente o que a jornada do autodidata do inglês traz para você. Aqui você vai aprender de fato o que é realmente importante, sem aquelas enrolações com coisas necessárias. E vai pagar um valor super barato. Então, se você quer encontrar as melhores oportunidades e se antecipar ao mercado,
não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Seria basicamente isso, pessoal. Esse sentimento de se sentir atrasado é normal, mas é importante que você tenha compreensão desses fatores para você não cair nessa armadilha que pode ser muito ruim para você. Obviamente, não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião e a sua visão a respeito disso, é sempre muito importante. E assista esse vídeo, lá a gente comenta uma outra coisa que é a respeito de ganhar mais. Muitas pessoas nunca vão ganhar mais, o salário maior. E lá eu explico por quê.